Aleluia! Queridos, eu quero compartilhar com você uma reflexão, e ela é fruto de uma observação que aconteceu alguns dias atrás. Eu tinha sido convidado para participar de um casamento de uma pessoa próxima, uma pessoa da família, e no meio do casamento, tudo muito bonito, todas as coisas bem organizadas. Eu vi e reparei alguns detalhes. A noiva de vestido branco mostrava a beleza daquele momento, a pureza. O tapete vermelho estendido por onde as pessoas entravam, e principalmente ao toque da marcha nupcial, lá vem a noiva. E começaram a cerimônia, ou conduzida a cerimônia, ali eu vejo a presença de um livro, onde o celebrante e a autoridade de juiz estava lá para conduzir uma cerimônia. E no livro se assinava, no livro se lia. Sobre o livro debruçava-se algumas testemunhas, que eram testemunhas de uma confissão que era feita, de um juramento que ali era feito. Mas no meio de todas essas coisas, ainda assim, assinado o livro, confessado publicamente, testemunhado, o celebrante perguntou: o que você me tem a demonstrar como sinal da aliança, do compromisso que você está fazendo? E de repente uma dama entra, trazendo um par de alianças. Enquanto eu assistia tudo isso, eu comecei a pensar na ilustração de Cristo e a sua igreja. Porque volta e meia, Jesus fala sobre a igreja como sua noiva. Então eu imaginei as vestes brancas representando nossa santidade. Eu imaginei a entrada triunfal nos céus, com o toque da marcha e da trombeta, onde os santos entrarão pelas portas. Vi os anjos como testemunhas de uma confissão pública que um dia todos nós fizemos, quando levantamos a mão, quando fomos à frente e confessamos Jesus como Salvador. Nesse instante que assim fizemos, o nosso nome é escrito, ou estar escrito, no livro da vida. Todavia, um elemento fez parte da celebração de casamento e faz parte da nossa relação com Deus. Eu estou falando de um elemento chamado aliança. Por isso a mensagem de hoje debruça-se sobre a proposta de aliançados. Todos nós, ao lermos a Bíblia, encontraremos histórias que falam de pessoas aliançadas. Nós veremos a aliança que Abraão faz com alguns reis, nós vemos a aliança que Isaac faz com Abimeleque, nós vemos as alianças que são costuradas ao longo da administração monárquica de Davi. Algumas alianças são feitas, alianças como a que envolve o caso de Ruth, e nesse caso a aliança era a troca de sandálias. Quando se trocavam umas sandálias, diziam: nós estamos aliançados. Em outras alianças, chamada aliança de sangue, eles derramavam sangue sobre um lugar e juntavam o lugar onde estava ferido para dizer: nossa aliança é bem mais profunda, é a aliança de sangue. E essa expressão aliança é o que eu encontro também entre a família de Davi e de Jonatas. E mesmo que Jonatas tivesse morrido, a aliança não havia sido quebrada, pois Davi faz favor ao seu filho Mefibosete, dizendo: por causa de uma aliança que eu tenho com teu pai. Ou seja, são vários os exemplos na Bíblia de pessoas aliançadas. A expressão mais forte que fala de aliança é a que Paulo escreve em Coríntios, quando ele narra o episódio da ceia, e ele diz: e tendo tomado o pão, deu graças, partiu, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo partido por vós. Semelhantemente, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu. Ele está falando de uma aliança mais forte do que a troca de sandálias, do que um aperto de mão, do que uma esfera colocada no dedo. E é olhando sobre essa proposta que eu pergunto a você: você tem uma aliança? Você de fato está aliançado? Talvez você pergunte: pastor, a minha resposta depende do que significa ter uma aliança. Ter aliança significa revelar o seu estado. Quando você olha para a minha mão esquerda e no dedo anelar você encontra uma aliança, você já sabe: eu estou dizendo que sou casado, eu estou dizendo que sou aliançado com Maria do Carmo Marques Menezes. A aliança revela o meu estado. A aliança também revela a proximidade entre mim e uma pessoa, porque desde o momento em que nós nos aliançamos, nós deixamos de ser duas carnes para ser uma só carne.
Aliança, ela revela a proximidade, a intimidade entre um homem e uma mulher, a tal modo que agora ambos estão debaixo do mesmo teto, deitados na mesma cama, compartilhando a mesma vida. Aliança, mais do que testificar quem eu sou, ela aproxima e beneficia, porque é por conta da aliança que eu dou à minha esposa os direitos que estão peculiares a mim. No meu óbito, tudo que é meu pertence a Carminha. No óbito da Carminha, tudo que é dela pertence a mim. Heranças são partilhadas para aqueles que estão debaixo de aliança. Você não vai ter que usufruir daquilo que eu deixar, porque você não está aliançado comigo, mas minha esposa está, e aí eu deixo a ela aquilo que é meu, a minha herança. Então, quando eu olho para essas três coisas, eu identifico a importância de se ter aliança, porque ela diz o meu estado, ela aproxima-me e ela ainda me beneficia. E sobre essa proposta eu te pergunto: você é aliançado? Com quem? Com quem você tem uma aliança? Eu quero pontuar 3 níveis de aliança, da ordem maior para a menor, para fazer você entender se de fato você tem uma aliança. Primeiro, com Deus. Talvez você vá para uma igreja, tenha uma Bíblia, talvez você diga amém e aleluia, mas isso não é garantia de que você esteja aliançado, porque a aliança com Deus é revelada nessas 3 coisas: revelar o seu estado, a aliança testifica. E aí, se você tem uma aliança com Deus, eu te pergunto: o seu testemunho diz o que da sua vida com Deus? Suas ações, sua prática, sua conduta, seu comportamento, diz o que? Eu vou um pouquinho mais adiante e pergunto a você: suas atitudes revelam quem de fato, a quem você pertence? O estado da tua vida hoje revela a vida que você tem com Deus? Dizer que eu o amo, dizer que eu acredito, nem sempre revela o estado de como eu estou. Como eu estou revela o nível da aliança que eu construí. E se eu tenho uma aliança com Deus, minhas ações devem testificar. Quando as pessoas olham para mim, veem Carminha. Quando as pessoas olham para Carminha, veem a mim. Quando as pessoas olham para você, devem ver Jesus. E se não veem, é sinal de que sua aliança está um tanto complicada. Quem tem uma aliança com Deus usufrui daquilo que a aliança testifica, ou seja, ela aproxima. E eu te pergunto: se você tem uma aliança com Deus, qual é o nível de relacionamento que você tem com Ele? Qual é o nível de convivência que você tem com o Senhor? Se o seu nível de relacionamento com Deus se resume a vir ao culto de domingo, se o seu nível de relacionamento com Deus se resume àquele momento de oração de 5 minutos que você faz quando vai dormir, querido, tua aliança está tão fraca, ao ponto de se fragilizar, ao ponto de se quebrar. Porque a aliança propicia a intimidade. E se você tem uma aliança com Deus e não tem relacionamento com Ele, não tem intimidade com Ele, não tem uma vida de oração, não ouve suas palavras e não abre o seu coração para falar palavras a Ele, sua aliança verbal não condiz com suas ações. Porque quem tem uma aliança, mais do que testificar e aproximar, usufrui dos direitos. Talvez nesse ponto você diga: pastor, eu tenho uma aliança com Deus, porque eu tenho usufruído de suas bênçãos. Na minha casa nada está faltando, eu tenho saúde. Pastor, eu estou usufruindo dos benefícios. Mas você percebeu que quando se constrói uma aliança, o que é meu pertence à pessoa aliançada, e o que é da pessoa aliançada pertence a mim. Talvez você tenha usufruído dos benefícios de Deus, mas eu te pergunto: o que você tem feito para Ele? O que você tem dado para Ele? Você diz ter uma aliança com o Senhor e tem sido, na verdade, mais um sanguessuga que só recebe, só quer, só vem a mim. Deus, eu preciso, Deus, eu quero, Deus, eu estou aqui. Você já percebeu que a hora que você mais ora é quando você está aflito? Por que você não ora em outro momento? Que a hora que você mais busca a Deus é a hora em que você mais está precisando. Você não se importa se Ele está querendo você perto. É como um casamento onde eu só quero para mim. E uma aliança com Deus que não me leva a dar nada para Deus é, na verdade, um relacionamento de interesses. E eu te pergunto: você tem uma aliança com Deus?
Suas atitudes dizem isso. Seu relacionamento com Deus está a que nível? Quais são as coisas que você tem dado a Ele ou feito para Ele? O segundo nível de aliança, abaixo desta maior, é a aliança em família. Você tem uma aliança com a sua família? E olhando para esses 3 pontos, testificar, aproximar e beneficiar, eu pergunto, suas prioridades dizem que você realmente tem uma aliança com a sua casa? Às vezes nossas prioridades são tantas, menos família. Às vezes minha prioridade, meus interesses, os meus planos, e a minha família se tornou mais a proporcionadora disso, a facilitadora disso. Se você não estabelece prioridades para a sua família, suas ações testificam que você tem uma aliança consigo mesmo e não com a sua casa. Se no seu casamento você é a pessoa mais importante, isso mostra que isso não é um casamento aliançado, isso é um casamento de troca, onde eu quero e se não me der, eu também não te dou. Aliança é testificada pelo valor, pelas atitudes que você diz, pelas atitudes que você demonstra. E se eu tenho uma aliança com a minha família, eu preciso demonstrar que ela é prioridade, que abaixo de Deus está na minha família, que depois do meu Deus está no meu casamento, que depois do meu Senhor está na minha esposa. E isso deve ser vivenciado nas atitudes e não nas palavras. Aliança proporciona relacionamento. E eu te pergunto, qual é o nível de relacionamento que você tem em casa com sua esposa e com seus filhos? Qual é o nível de relacionamento que você tem com seus pais? Às vezes nós gastamos mais energias fora de casa do que dentro de casa. E a nossa casa parece mais uma pensão, onde você chega, deita, come e pronto. Você não tem um nível de relacionamento para conversar com seus filhos, você não tem um nível de relacionamento para ouvir os seus pais, você não tem um nível de relacionamento para estar atento à sua esposa, e aí você ainda diz que é aliançado com a sua casa. Eu tenho uma aliança com a minha esposa, mas eu nunca construí um relacionamento de intimidade com ela. Quando uma mulher não consegue se aproximar do seu marido porque tem medo dele, isso não é aliança. Quando um marido não consegue ser honesto com a sua esposa porque tem medo do que ela pode achar, isso não é aliança. Quando um filho vê o pai bem distante e consegue ter mais amizades lá fora do que com seus próprios pais, você não tem uma aliança com a sua família. Às vezes a nossa casa não está sendo o que devia ser o melhor lugar. O melhor lugar para mim é no campo de futebol, o melhor lugar para mim é numa televisão, o melhor lugar para mim é no Facebook, o melhor lugar para mim é no meu trabalho, o melhor lugar para mim é com as minhas amigas, o melhor lugar para mim é qualquer. E quando eu já gasto todas as minhas energias, me lembrei, tenho que ir para casa. Então você não tem uma aliança com a sua família. Você demonstra ter uma aliança com a sua família quando você deixa algo para a sua família, porque a aliança testifica, aproxima e beneficia. E quais são as coisas que você está deixando para a sua casa? Talvez você possa enumerar dizendo assim: estou deixando sim, pastor. Comprei um terreno, construí uma casa, adquiri uma moto, estou pagando isso, então estou deixando algo. Essas coisas a sua família não leva, essas coisas se evaporam no vento. Quais são as verdadeiras coisas de valor que você deixa para a sua casa? Qual é a lição de moral que os seus filhos estão enxergando em você? Qual é o caráter que a sua filha está enxergando em você? Qual é o exemplo de pai, de mãe que os nossos filhos estão vendo em nós? Quais são as coisas que eu estou construindo no meu ambiente familiar que serão para sempre? Ouvir de um filho dizer: você era meu exemplo, é a maior das heranças que alguém pode deixar para os seus filhos. Ouvir a esposa dizer: o meu marido é perante vocês o que ele é fora da presença de vocês, é o maior exemplo que você pode deixar para a sua casa. Porque o dinheiro que você deixa, qualquer homem pode deixar. A casa que você compra, qualquer pessoa pode comprar. Estas coisas qualquer um pode deixar. Mas caráter e moral fazem parte da tua personalidade. Testemunho digno fazem parte do que você é e não do que você tem.
O que você tem deixado para a sua família? Daqui a alguns anos, quando falar o seu nome, o que eles vão dizer? Eu estive ouvindo um relato de alguém que perdeu o marido, e essa pessoa contava algumas coisas do seu marido, e eu perguntei: o que a Carminha vai contar de mim quando eu partir? O que o Cainã vai contar de mim quando eu for embora? Se eles não têm nada para contar amanhã, é porque você não está fazendo nada hoje, agora. E no nível abaixo da relação, da aliança com a família, eu te pergunto: você tem uma aliança com a sua igreja? Eu estou aliançado com Deus, a primeira coisa. Estou aliançado com a minha família, segunda coisa. E terceiro, estou aliançado com a minha igreja. E talvez você pense que ter uma aliança com a igreja é pertencer a uma igreja. Não, senhor. Pertencer a uma igreja não significa ter aliança com ela. Ter aliança com uma igreja testifica, aproxima e beneficia. Testifica no que diz respeito de que as pessoas olham e veem o testemunho do crente que você deixa. Deixa eu te fazer uma pergunta: se as pessoas olhassem para você, elas teriam desejo de ser um crente? Se as pessoas vissem o nível de fé que você tem, elas teriam uma vida de fé? Se as pessoas lessem a Bíblia como você lê, elas conheceriam Deus. Se as pessoas orassem ao molde do que você ora, elas tinham uma vida com Deus. Se sua vida não influencia ninguém a querer Jesus, se sua vida não influencia ninguém a querer ser um crente, você apenas ocupa uma cadeira na igreja, você não tem uma aliança com a igreja. Porque quem tem uma aliança com a igreja, veste as vestes da santidade, as vestes de um bom testemunho, para que as pessoas olhem e desejem ser aquilo que eu sou. Eu quero ser um pastor como você é. Eu quero ser um cantor como você é. Eu quero ser uma musicista, eu quero ser aquilo que você é. Houve um tempo em que alguém podia olhar para um paralítico e dizer: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Pio IX disse: não precisamos mais dizer que não temos prata, nossas igrejas estão recheadas de ouro. E um monge respondeu para ele: você pode dizer que tem prata e ouro, mas não pode mais dizer ao paralítico: olhe para nós, porque o que temos nós te damos. Será que você pode dizer para alguém: olhe para mim? Mesmo tendo prata e ouro, você tem o brilho do Espírito Santo? Mesmo tendo prata e ouro, você tem o semblante de um verdadeiro cristão? Seu testemunho testifica a aliança. Sua aliança aproxima, construi um nível de relacionamento. Eu te pergunto: qual é o nível de relacionamento que você tem com a igreja? Na igreja existem dois grupos de pessoas: os espectadores e os construtores. Os espectadores são aqueles que querem ver acontecer, mas não fazem nada para isso acontecer. Os construtores são aqueles que não esperam surgir as necessidades, eles criam situações para que não haja necessidades. E muitas das vezes o nosso nível de relacionamento com a igreja é um nível estritamente profissional. E por que profissional? Porque é igual alguém que vai ao emprego, bate o cartão e pronto, cumpri minha tarefa. Domingo é dia de ir para o culto, bati meu ponto. E pior do que isso, tem gente que nem ponto bate mais. Nosso nível de relacionamento com a igreja se resume a isso: quando eu precisar, eu vou lá. Está tudo bem, não fui para o culto, nenhum problema. Meu nível de relacionamento com a igreja tem sido um relacionamento tão frágil, tão superficial, que eu entro e saio e não me importo com mais nada. Eu só quero entrar, sentar, assistir o meu culto, levar a minha oferta, dizer as minhas orações e voltar para casa e esperar o domingo que vem. E se acontecer de ter um aniversário, se acontecer de ter alguma coisa no dia do culto, pronto. Aliança com a igreja, além de testificar com as ações, de aproximar com a relação, ela beneficia. E eu te pergunto mais uma vez: o que você tem feito pela sua igreja?
O que você tem feito pelo lugar que você chamou de sua igreja? Quais são as suas atitudes em relação a isso? Quando uma igreja não tem um sentimento como este, ela perde-se no vento, ela se esvai, ela flui como água entre os dedos, não se segura como um vento. Sabe por que muitas igrejas estão fragilizadas e fechando as portas? Porque os membros dela tinham compromisso com qualquer coisa, menos com ela. Eu não faço nada na minha igreja porque não me chamaram. Desde quando precisa lhe chamar? Olhe as necessidades e veja. Tem lugar para você no reino. Então vai e faça. Eu não me envolvo com a igreja porque eu não quero me decepcionar. Eu sou casado há 21 anos. Você acha que todos os dias foram flores? Nos dias que foram espinhos eu devia deixar a Carminha? No dia que nós não tivemos muito ajustado, no dia do casamento eu fiz uma palavra, uma promessa, e eu disse: serei fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Se você não se envolve com a igreja porque a igreja tem defeito, é porque você é o mais imperfeito dos que estão dentro da igreja. Se você não se envolve com a igreja porque você não quer se decepcionar, é porque você não entendeu o que significa ser igreja. E ser igreja significa estar com ela quando tudo estiver dando certo, mas estar com ela quando tudo também não estiver dando certo. Estar com ela no culto de domingo e de festa, mas estar com ela no culto da semana em que ninguém gosta de ir. Estar com ela quando os projetos forem aplausíveis, mas também quando ela for perseguida. O que você tem feito para que a sua igreja dê certo? O que você tem feito? E esta mensagem é fruto de 15 dias de reflexões. Eu disse aos irmãos que pregaria isso domingo passado. Vocês que estavam aqui devem lembrar disso. Mas em virtude da presença do pastor Daniel, queríamos ouvi-lo. E essa mensagem tem martelado ao meu coração, porque eu olho para uma oração que eu disse a Deus. Quando nós saímos do nosso antigo ponto para vir para cá e construir essa estrutura, eu perguntei: para que, Senhor, uma igreja tão grande, se nós nem somos esse tanto de gente toda para caber aqui? Para que toda essa construção? E a compreensão que veio ao meu coração naqueles dias era uma igreja que se volta para a cidade, para que a cidade se voltasse para Deus. E nós construímos um templo, mas nós estamos nos tornando uma igreja que se volta para o nosso umbigo, não para a cidade. Não temos feito nada mais do que ir para um culto, nada mais do que participar de cerimônias. Sempre a característica desta igreja desde o seu início foi uma igreja de pessoas envolvidas quando eram chamadas e quando não eram chamados. Não se esperava dar nomes, as pessoas já faziam o que tinham de fazer. Nossos jovens eram atuantes no teatro e na coreografia, nas ruas e nas praças. Nossos homens eram presentes nos seus encontros, criando um ambiente harmonioso nos churrascos e nos futebol da vida. Nossas mulheres eram atuantes numa vida de oração. A igreja marchava em ações sociais, em projetos e mais projetos. E agora que construímos um templo, o que nós nos tornamos? Uma igreja nada mais do que igreja feita de paredes, porque não temos mais uma igreja voltada para a cidade. Nos falta visão, nos falta discernimento, nos falta a compreensão de que cada crente tem que assumir o seu papel. Cada crente precisa assumir a sua postura. Isso não é atribuição do pastor, isso não é atribuição do presbítero, isso não é atribuição do líder de louvor. Isso é atribuição de quem tem aliança com a igreja. Quais são as coisas que essa cidade precisa? Vocês vão ver fotos que estarão passadas agora. Essas fotos são frutos de um pensamento de uma nova convertida, que depois de aceitar Jesus, se volta para um grupo de pessoas carentes da cidade e dessa nação. Eu estou falando de crianças autistas. E sem mesmo eu saber do que isso se tratava, sentei para ouvi-la e nasce um projeto lindo. Põe as fotos, pode desligar as luzes e pôr as fotos. E nasce um projeto lindo chamado Bela Roy. Bela Roy significa o Deus que me vê, uma ação voltada para apoiar mães
que estão lutando para dar o seu amor para os seus filhos que são autistas, que não são doentes, não são apenas crianças especiais, que precisam de cuidados especiais. E uma nova convertida estimula outras novas convertidas a se reunirem com frequência para criar encontros que estão possibilitando reuniões com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, com assistentes sociais. É esta visão de alguém que tem uma aliança, uma igreja que sai de dentro da igreja para transformar o mundo numa igreja. Ligue as luzes de volta. Quais são as outras coisas que essa cidade precisa? Crianças vulneráveis que precisam de projetos, de atividades, como acontecer futebol e área de lazer. Toda segunda-feira o Anderson, sem muito conhecer de Bíblia, sem muito conhecer disso, sai de sua casa para ficar com os meninos, e muitos deles nem crentes são, e ficam aqui horas e horas jogando num campinho para resgatar relacionamentos de adolescentes que estão ociosos à beira de um celular. Quais são as outras coisas que precisamos fazer? Quais são as outras áreas que precisamos atuar? Mulheres que estão em vulnerabilidade social, crianças que estão à mercê da marginalidade. Aonde estão os profissionais desta igreja, da área da saúde, que podem se levantar e dizer: faremos uma ação social? Onde estão os professores dessa igreja que se levantarão e dirão: iremos fazer aulas, cursos para as nossas crianças não ficarem ociosas? Aonde está você? Está esperando pelo seu pastor? Está esperando pelo seu líder? Seu líder nem sempre vai estar aqui para fazer alguma coisa, e nem que ele fique o resto da vida, ele morre e não consegue fazer tudo, porque a igreja só chegou onde chegou porque tinha pessoas aliançadas. E eu te pergunto: como está a sua aliança com esta igreja? Até quando o pastor vai ter que ficar mandando mensagem para dizer: você pode? Me enche de alegria quando eu mando mensagem para alguém e digo: estou precisando de você no ministério de homens, de mulher, de jovens, e a resposta diz: há muito tempo eu esperava por isso. Mas me enche de dor no coração quando eu mando mensagem e a resposta é assim: meu coração não está aberto para isso. Que igreja nós estamos construindo? Que igreja somos nós? Aonde nós iremos chegar? Se eu não me importo com a minha igreja, é sinal de que eu não estou aliançado com ela. E aí eu te pergunto: se essa igreja não existir, ela vai fazer falta nessa cidade? Se esta igreja não tivesse aqui, as pessoas sentiriam falta? Responda por si mesmo, porque você foi alcançado, fruto de um trabalho desta igreja. Você está aqui porque alguém desta igreja se importou com você, ajudou você, e você agora se tornou nada mais do que um espectador num culto de domingo, sentado e achando que cumpriu o seu papel, e no final do mês trouxe o seu dízimo e pronto, disse: o que mais o senhor quer, pastor? Eu te respondo: só queria que você fosse igreja, porque uma igreja unida é capaz de viver coisas inexplicáveis. Barroquinha já conheceu uma igreja forte, mas Barroquinha não está mais vendo isso dentro de nós, porque nos tornamos uma igreja acostumada a cuidar da sua vida e não mais do reino de Deus. Gastarei a minha vida para não ser culpado diante de Deus de dizer: eu não tentei. Passarei os anos que for preciso passar, me dedicarei aos moldes do que eu preciso me dedicar, que os cabelos embranqueçam e caiam, farei o que for preciso para chegar no dia e dizer: Senhor, aqui está, o Senhor me confiou, eu trabalhei para Ti, eu falhei, mas ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Eu não quero ser culpado de ter enterrado o que recebi, para depois dizer, com medo de perder, porque se era de fazer, eu preferi errar, eu preferi nem fazer.
Ah, Senhor, eu acabei deixando de fazer porque surgiram algumas outras prioridades, o Senhor sabe, né? Isso e aquilo. E ouvir essas expressões: servo mau e negligente. Eu te pergunto, se hoje Deus estivesse frente a frente com você, Ele te chamaria de servo bom e fiel, ou de servo mau e negligente? Como Ele te chamaria? Está na hora de você perguntar se tem ou não uma aliança. Eu carrego nas mãos a aliança com a minha esposa, carrego no coração as alianças com meu Deus, e carrego no dia a dia as marcas de uma aliança com a igreja. Você tem?